Olá pessoal, novamente para nossas aulas online, né? É a nossa segunda aula. Infelizmente semana passada eu tive um contratempo, tive uma pequena inflamação na garganta, fiquei um pouquinho com medo, mas graças a Deus não foi mais do que um susto. Vamos hoje para a nossa aula do terceiro capítulo, tá pessoal? Conhecendo a atmosfera. Então a gente vai falar do ar, né? Esse algo tão precioso para a gente que a gente tem que conservar, que na verdade não é responsável somente pela nossa respiração, mas também tem várias coisas que a gente vai ver bem que interessante, que é fundamental para a nossa sobrevivência, tá pessoal? Bem, os gases na atmosfera, tá? Bem, os gases na atmosfera é o que forma a nossa chamada camada atmosférica. A camada atmosférica ela fica circulando a Terra, formada por esses gases, e ela é meio que digamos assim, um escudo natural. Escudo contra quem? Contra as radiações do nosso Sol, tá? Mas olha só, essa camada atmosférica ela é formada pelos gases que estão em uma certa quantidade. Bem, como muitos pensam que o oxigênio está em maioria, não está, tá pessoal? A maior parte dos gases é formada pelo nitrogênio, 71%, e apenas 21% é de oxigênio, ou seja, o gás que a gente respira. Os outros gases estão presentes em apenas 1%, tá? Então, 21% apenas é de oxigênio, 71% é nitrogênio. Então, quem está em maior quantidade? Nitrogênio. Tá legal? Essa camada atmosférica ela é dividida em 5 camadas. Para cá: troposfera, aí vem estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. 5 grandes camadas. A primeira camada é a troposfera. Presente nela, pessoal, 75% dos gases, tá? Inclusive em maior quantidade o nosso gás oxigênio. Por quê? Porque a troposfera é a primeira camada, a camada que a gente vive, tá? A cerca de 15 km de altitude. Tá? Então, esses gases que estão presentes são fundamentais para os seres vivos. É nela que acontecem as chamadas mudanças climáticas e os fenômenos naturais, que nem chuva, raios, trovões, tempestades, nuvens, tá? Formação de neve. Então tudo isso aqui acontece onde, galera? Na troposfera. E é nessa camada aqui, um pouquinho acima das nuvens, que trafega os aviões. Tá? Acima dessa camada vem a estratosfera, que começa aqui, olha, a partir da troposfera, tá? Não se percam muito, vem aqui para a troposfera, que é a nossa camada, e acima dela, pessoal, começa a estratosfera. Então, iniciando do Sol, ela dá 50 km. Iniciando da troposfera, menos 15, né? Dá 35 km. Na estratosfera é interessante que aqui tem uma subcamada, chamada de camada de ozônio. A camada de ozônio ela é formada por 3 moléculas de oxigênio. Então, cada oxigênio aqui, olha, 1, 2, 3, vão se ligar e vão formar uma molécula de gás ozônio. Fundamental essa camada de ozônio. Por quê, pessoal? A radiação proveniente do Sol, quando ela chega nessa camada aqui, vamos representar por esse traço, seria um raio de luz, tá? Quando chega aqui, pessoal, parte dessa radiação é refletida para o espaço de volta e a outra parte é absorvida por essa camada de ozônio, tá? Essa radiação, pessoal, é chamada de radiação ultravioleta, ou seja, são os raios UV. Então, a grande importância dessa camada, pessoal, é a absorção dessa radiação. Para quem não sabe, essa radiação ela pode causar alteração celular e gerar câncer, né? Então, as pessoas que diariamente estão expostos a grande quantidade de radiação solar, pessoal, absorve mais essa radiação ultravioleta do que o normal, tá? Então podem futuramente adquirir câncer, principalmente câncer de pele, tá, pessoal? O que vinha acontecendo, agora não, mas anteriormente,
principalmente através digamos assim, do aumento da tecnologia e de alguns materiais, era a acumulação desse gás aqui, ó, chamado gás CFC, tá? Gás CFC, que é o clorofluorcarboneto. Esse gás CFC é liberado, claro, pelos materiais industriais e principalmente pelos equipamentos que são movidos a aerosóis, por exemplo, o desodorante, aquele sprayzinho, tá? Não é esse aqui, mas antigamente, os primeiros inventados eram movidos por esse gás. Então, quando a pessoa ia lá usar, o gás que fazia com que levasse, né, até o corpo, é esse tipo de gás aqui, ó, CFC, tá? Esse aqui não é o CFC, mas antigamente é. O problema é que esse gás é tão leve, esse gás CFC ele é tão leve que ele ia chegar até a camada de ozônio, pessoal. Quando ele entrava em contato com a camada de ozônio, ele separava os oxigênio, as 3 moléculas de oxigênio, ele separava. Isso fazia com que o gás ozônio, pessoal, perdesse a sua força de absorção dos raios ultravioletas, gerando o famoso buraco na camada de ozônio. Com isso, a radiação ultravioleta passava direto. Em meio a essa situação, substituiu-se esse tipo de gás por outro gás que hoje é usado. Então esse gás aqui não é mais o CFC, ele é um gás mais pesado que após a ação aqui, ele desce, ele não viaja até a camada de ozônio. Mas as consequências ficaram. O uso intenso desse gás CFC hoje, tá, 70 anos após, ainda é notável, porque se formou um buraco na camada de ozônio e a absorção da radiação ultravioleta ela é bem menos do que era antigamente, né? Não só os desodorantes, mas também como os congeladores de geladeiras antigas, como também os freezes, as centrais de ar que antes não eram centrais, eram outros tipos, né? Mas graças a Deus que hoje a gente já não usa mais esse tipo de gás, tá? Então olha só aqui, formação da camada de ozônio pela troposfera, estratosfera quer dizer, ação na filtragem dos raios ultravioletas, tá legal? Bem, no mediado dessa camada atmosférica temos a mesosfera, é a região mais fria. Aqui não tem nada assim de espetacular, só é a região mais fria, tá? Passando dessa região mais fria, a gente já tem a região mais quente, que é a termosfera, temperatura elevadíssima. Essa termosfera ela tem um papel importantíssimo para a questão das telecomunicações, tá? Não só das telecomunicações, mas também das transmissões de rádio. Aqui eu fiz uma representação, coloquei uma antena transmissora e uma antena receptora. Tá? A antena emissora, no caso é a antena que manda o sinal, ela envia ondas de rádio. Ondas de rádio não quer dizer que vem do rádio, tá, pessoal? As ondas de rádio, elas são ondas eletromagnéticas, são as mesmas ondas que a gente recebe o sinal das operadoras de celulares, TIM, Vivo, Oi, etc. Tá? Então, ondas de rádio é o nome da onda, não quer dizer que ela veio de um rádio. Tá? Essas ondas de rádio, pessoal, quando chegam numa subcamada da termosfera chamada ionosfera, ela é refletida por esses íons até chegar ao que? Antena receptora. Tá? Para quem tem aquele rádio, quem já percebeu lá na casa do seu avô, tá? Aquele rádio mais antigo, quando ele colocar na frequência AM, muitas vezes percebe-se que a frequência ela capta sinais de países e rádios de outros países, tá? Eu mesmo já tive essa experiência de tentar achar uma frequência de um rádio e acabei achando a frequência de um rádio lá de outro país e não entendia nada.
E até então não sabia por que meu rádio estava pegando o sinal daquele país desconhecido, né? Mas é por causa disso aqui, pessoal, que as ondas de rádio elas ficam refletindo, elas chegam aqui, refletem na ionosfera, volta para a crosta, aí volta para a ionosfera e fica nesse processo de reflexão. Então, são ondas que ficam circulando o planeta todo, tá? E a gente acaba pegando essa frequência. Já as televisões tem que ser ondas com capacidade de frequência maior, então elas passam direto aqui pela ionosfera, aí precisa de um satélite aqui que pegue o sinal e jogue lá para a antena receptora, tá? A frequência FM também do mesmo jeito, a frequência de FM, a onda de rádio é mais forte, ela passa pela ionosfera, chega no satélite e vai para a antena receptora. Mas a ionosfera aqui, pessoal, ela tem um papel fundamental que é refletir as ondas de rádio na frequência AM. Tá? Depois vocês vão pesquisar porque a ionosfera recebe esse nome, né? Devido, né? Aí eu já não posso falar, você vai pesquisar, né? Tá? E a última é a exosfera, última camada, fronteira com o espaço sideral. Tá? Então a exosfera praticamente já não tem quase ar, tá? Já não tem quase gases, é a última camada. E aqui no livro de vocês, pessoal, fala um pouquinho do movimento da Terra, tá? Pode ser de rotação e translação. É um pouquinho fora do contexto, mas como está lá, a gente vai falar. Mas não se preocupe que lá para frente, quando a gente falar de universo, no geral, a gente pode voltar nesses assuntos e relembrar. Tá? Rotação, pessoal, é um movimento imaginário que a Terra faz em torno de um eixo. É como se no meio da Terra tivesse um espetinho que enfiasse ela, chamado eixo imaginário. Tem essa certa inclinação justamente para a gente entender, que futuramente eu vou falar, sobre as estações do ano, verão, inverno, outono, enfim. Mas o movimento de rotação é aquele movimento que a Terra demora 24 horas, ou seja, um dia o lado que o Sol está, por exemplo, vamos imaginar o Sol desse lado. Esse lado é dia, quando ela girar em torno de 24 horas, esse lado aqui já vai estar para esse, aí esse lado vai ser dia e esse lado aqui depois vai ser noite. Então é isso. O lado que está para o Sol é dia e o outro lado é noite. Isso demora 24 horas para a Terra dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Tá? E também temos o movimento de translação, que é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol, que é o período de um ano. Tá? Então é isso. Eu estou ficando um pouquinho meio enferrujado e eu espero a hora de estar de volta com vocês em sala, porque filmar assim sem a presença de vocês não é muito legal, tá? Eu fiz um experimento aqui, pessoal, falando do ar. E vocês vão observar que o balão enchido, aqui ó, coloquei um balão dentro da garrafa, tá? Bem simples, só você entornar aqui a boquinha do balão. E aqui o balão, ou seja, mesmo tipo de balão, vou encher fora da garrafa. Então consegui encher bem, né? Claro que não vou encher muito. Tá? Eu vou tentar pelo menos encher essa mesma quantidade de ar aqui no balão, só que o balão dentro da garrafa. Observem só. Não consegui encher. Isso vai ficar como um trabalho. Por que o professor, né, não conseguiu encher o balão dentro da garrafa? Tá, pessoal? Vai ter um segundo vídeo que eu vou mostrar para vocês quais as questões que vocês devem enviar para o meu PV e a resposta dessa pergunta. Por que o professor não consegue encher o balão dentro da garrafa? Tá, pessoal? Aqui a gente encerra nossa aula. E espero, na verdade, né, que isso passe logo, pessoal, e a gente se encontrem, né, porque é meio complicado, é meio chato, às vezes eu fico até um pouco nervoso de gravar a aula. É bem mais legal na presença, né, de vocês. Imagino que vocês estão fazendo a parte, ficando em casa,
né? Tendo cuidado com seus pais, e os pais que deverão me assistir, né? Também terão cuidado com seus pais também, ou seja, os avós, né? E vamos seguir em frente, pessoal. Deus abençoe todos. Tchau para vocês.